All that is within, I lay it all down for the A culpa universal da humanidade prova claramente que o livre-arbítrio é falso. Em Romanos 1,18, Paulo ensina que todos os homens, sem qualquer exceção, merecem ser castigados por Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Se todos os homens possuem um livre-arbítrio, ao mesmo tempo que todos, sem qualquer exceção, estão debaixo da ira de Deus, segue-se daí claramente que o livre-arbítrio os está conduzindo em uma única direção, da impiedade e da iniquidade. Portanto, em que o poder do livre-arbítrio os está ajudando a fazer o que é certo? Se existe realmente o livre-arbítrio, ele não parece ser capaz de ajudar os homens a atingirem a salvação, porque os deixa todos sobre a ira de Deus. Algumas pessoas, no entanto, acusam-me de não seguir bem de perto a Paulo. Eles afirmam que as palavras dele, contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, não significam que todos os seres humanos, sem exceção, estão culpados aos olhos de Deus. Eles argumentam que o texto dá a entender que algumas pessoas não detêm a verdade pela injustiça. Entretanto, Paulo estava usando uma construção de frase tipicamente hebraica, que não deixa dúvida de que ele se referia à impiedade de todos os homens. Além do mais, notemos o que Paulo escreveu imediatamente antes dessas palavras, no versículo 16. Paulo declara que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso significa que, não fosse o poder de Deus conferido através do Evangelho, ninguém teria forças em si mesmo para voltar-se para Deus. Paulo prossegue asseverando que isso tem implicação tanto aos judeus quanto aos gentios. Os judeus conheciam as leis divinas em seus mínimos detalhes, mas isso não os poupou de estarem debaixo da ira de Deus. Os gentios desfrutavam de admiráveis benefícios culturais, mas esses não os aproximaram em nada de Deus. Havia judeus e gentios que muitos se esforçavam para acertar a sua situação diante de Deus, mas, apesar de todas as suas vantagens e do seu livre-arbítrio, eles fracassaram totalmente. Paulo não hesitou em condenar todos eles. Observemos igualmente que no versículo 17, Paulo diz que a justiça de Deus se revela. Por conseguinte, Deus mostra a sua retidão aos homens. Deus, porém, não é um tolo. Se os homens não precisassem de ajuda divina, ele não desperdiçaria o seu tempo prestando-lhes tal ajuda. A conversão de qualquer pessoa acontece quando Deus vem até ela e vence-lhe a ignorância ao revelar-lhe a verdade do Evangelho. Sem isso, ninguém jamais poderia ser salvo. Ninguém, durante toda a história humana, concebeu por si mesmo a realidade da ira de Deus, conforme ela nos é ensinada nas Escrituras. Ninguém jamais sonhou em estabelecer a paz com Deus por intermédio da vida e da obra de um Salvador singular, o Deus homem, Jesus Cristo. De fato, o que ocorre é que os judeus rejeitaram a Cristo, apesar de todo o ensino que lhes foi ministrado por seus profetas. Parece que a justiça própria alcançada por alguns judeus ou gentios levou-os a deixarem de buscar a justiça divina através da fé, para fazerem as coisas à sua própria maneira. Portanto, quanto mais o livre-arbítrio se esforça, tanto piores tornam-se as coisas. Não existe um terceiro grupo de pessoas que se situe em algum ponto entre os crentes e os incrédulos. Um grupo de homens capazes de salvarem-se a si mesmos. Judeus e gentios constituem a totalidade da humanidade. Todos eles estão debaixo da ira de Deus. Ninguém tem a capacidade de voltar-se para Deus. Deus precisa tomar a iniciativa e regenerar e revelar-se a eles. Se fosse possível ao livre-arbítrio dos homens descobrir a verdade, certamente algum judeu, em algum lugar, teria feito. Os mais elevados raciocínios dos gentios e os mais intensos esforços dos melhores dentre os judeus não conseguiram aproximá-los nem um pouco sequer na fé em Cristo. Eles eram pecadores condenados juntamente com todo o resto da humanidade. Ora, se todos os homens são possuidores de livre-arbítrio e todos os homens são culpados e estão condenados, então esse suposto livre-arbítrio é impotente para conduzir-os à fé em Cristo. Por conseguinte, fica claro que a vontade dos homens, afinal, não é livre.